E você, Marcelo, você lembra alguma das histórias aí do Márcio? Lembro sim. Eu ainda não assisti todos os episódios, mas eu dei uma maratonada ontem para me relembrar de alguns, né? E linkado com o fenômeno ufológico, um que me chamou muita atenção foi Uma Noite para Esquecer. Se não me engano, o Márcio foi carregar o caminhão numa fábrica de reciclados de plásticos. E chegou à noite, tinha um vigia lá, o seu Joaquim. Ele, parece que um filho e um amigo ajudava ele à noite lá na vigia do terreno, né? Da fábrica. E aí parece que aí o seu Joaquim abriu o portão, o Márcio entrou. E na hora que o Márcio preparou um cafezinho bom, ele chamou o Joaquim para conversar. E aí ele contou o caos dele lá. Eu achei bastante impressionante. E eu, como engenheiro mecânico, eu sou, né, de exatas, eu gosto de evidências, né? Eu encontrei muitas evidências ali, né? Pena que esses inúmeros casos que existem, que ocorrem no Brasil, eles se perdem, né? E o Márcio faz um excelente trabalho em trazer a público esse tipo de relato, esse tipo de experiência. Você lembra dessa história, Márcio? Lembro, dessa eu me lembro bem. Conta aí pra gente, pô. Então, essa ocasião aí era uma empresa de reciclagem que ficava retirada da cidade. Não muito longe, perto. E tinha lá um senhor, eu não me lembro o nome dele agora, que era porteiro. Logo quando eu cheguei, encostei o caminhão lá dentro, tal, num cantinho, fiz um café e batei um papo ali. E como agora sempre estou instigando as pessoas a me contar a causa, né? Aí a gente começou a conversar, ele me contou sobre esse episódio, esse fato aí. Foi assim, ele viu um clarão passar por trás da fábrica, apagar a luz, onde por esse clarão passou, secou o pé de manga, talvez pela radiação. E quando aconteceu esse episódio, ele de dentro da guarita, com esse clarão todo, quando o filho dele veio para socorrer, tinha um ser do lado de fora da guarita. Né? Até inclusive o cachorro morreu depois de uma época disso daí. E no outro dia foram ver, tinha sinal de pés lá, pro lado de fora da guarita, um pé estranho. Um sinal forte de alguém pesado. Uma coisa diferente. É mais ou menos isso a história. Mas esse episódio me marcou bastante porque eu sempre estava passando na frente daquela fábrica lá. Fala reciclagem, mas na verdade ela moía plástico. Moía plástico velho, sabe? Sim. E transformava nas bolinhas pequenas e ia para outras fábricas. Mas foi muito interessante esse episódio. É uma noite para esquecer, né? Sim. Eu vou complementar. Fala, Marcelo. O relato do Márcio aí, realmente é muita história. Não dá para ter um computador tão eficaz assim na mente para lembrar de tudo, todos os detalhes, né? Lógico. Mas umas coisas que eu anotei aqui muito interessantes. Ele fala isso no final do conto dele, do relato, mas é interessante falar no início que umas noites antes, ocorreu à noite, né? Umas noites anteriores, o seu Joaquim, se não me engano, era o nome do rapaz da portaria, lá do senhor da portaria, ele já tinha verificado nuvens estranhas passando entre as nuvens. Mas não deu muita importância. Estranhas, né? Luzes ou nuvens? Luzes. Tá. Era à noite, mas não era, se não me engano, não era uma luz nítida, porque estava nublado, né? Então era aquela luz atrás de nuvens, né? E isso afetou. E nessa noite do evento, o suposto objeto, esse clarão que apareceu atrás da fábrica, ele provavelmente provocou uma sobrecarga no sistema de eletricidade e apagou a luz, né? Acho que deu um problema no transformador e apagou a luz da região ali, né? Onde estava a fábrica. Sim. Esse relato também é da mangueira, né? Tem um pé de manga muito grande. Ele se movimentou atrás da fábrica, ele ficou atrás dessa mangueira e a face da mangueira exposta
à luz, sofreu uma espécie de queima, provavelmente secou, por né? radiação. Secou, né? Secou. Na época, a mangueira estava carregada de manga, né? Sim. E, inclusive, as mangas, os frutos, eles ficaram todos pretos. Sim. E caíram. Torraram. Né? Torraram. E apareceu esse ser na frente da guarita. Parece que o seu Joaquim, ele se agachou, né? Ficou escondido ali na parte de baixo. O filho e um amigo estavam um pouco mais distantes, mas viram toda essa movimentação. Os cachorros estavam latindo bastante, estavam bastante agitados, né? E quando eles correram para tentar socorrer ali o seu Joaquim, o pai de um deles, aí parece que eu não me lembro agora, o fenômeno sumiu, né? E aí eles viram, no dia seguinte, as marcas de pegada. Tinha chovido, a terra estava meia fofa, né? Estava com um pouco de lama, então parece que estava bem nítido a pegada. E em volta da guarita tem um calçamento. Uma calçadinha. Digamos assim, a bota ou o pé do ser sujo de lama. A hora que ele subiu no calçamento para se aproximar da guarita, ficou a marca do calçado com a lama ali em cima do calçamento, né? Sim. E o filho com o outro amigo percebeu que junto à mangueira existia um outro ser. Não eram dois seres. Então, o avistamento foram de dois seres, né? Uhum. Como o Márcio comentou aí, um dos cachorros logo depois ficou doente, né? E eu só não sabia que ele tinha morrido, né? Morreu. Mas provavelmente um efeito de alguma coisa ali, né? Sim. Então, assim, eu acho esse caso um caso que tinha tudo para ser um clássico, né? Do fenômeno ufológico brasileiro, mas se perde com as pessoas que não, por falta de oportunidade, e até pelo receio de ficar passando e contando isso à frente, acabam que não contam, né? Sim. Se não é o Márcio para achar essas pessoas aí, a gente não sabia disso. Então, você sabe qual é o caso? Para você ter uma história dessa, você tem que gerar assim, uma certa confiança, porque esse é o tipo de história que a pessoa não conta para outra assim, do nada. Sim. Você vai conversando, instigando, naquele papo amigável, e a pessoa conta assim, em poucos minutos, né? Aí lá no podcast a gente eu dou um contexto, né? Pra a história, o caos ficar encaixado dentro da história. Mas você vê um episódio desse aí, um caos desse, como você falou, é um clássico, né? Já pensou se fosse ouvido por pessoas mais preparadas para fazer uma reportagem? E talvez até não, porque uma pessoa dessa não contaria isso para um repórter, não contaria para uma pessoa. Contaria para mim que sou um caminhoneiro batendo um papo ali. Uhum. Por isso que eu costumo dizer que eu tenho muita sorte.